E aí, galerinha do YouTube, aqui no meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos falar aí hoje de São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo, todo mundo sabe que o São Paulo não tem um 10, não tem um cara de criação. O São Paulo precisa de meias que sejam os meias pensantes para distribuir passe, para deixar os atacantes na cara do gol, que isso e aquilo. E começa a ventilar, né? Começa a ventilar, principalmente porque o Muricy Ramalho deu uma entrevista, onde ele foi perguntado: gostaria de ter Paulo Henrique Ganso novamente no São Paulo? E ele falou: de portas abertas, né? Então, assim, é aquilo que eu já falei do próprio John Arias nos vídeos passados. Para mim, o Fluminense vai ser obrigado a passar por uma reformulação para o próximo ano. E com isso, conta com várias saídas de jogadores de lá. O Paulo Henrique Ganso, para mim, é um deles. Jogador de 35 anos. Cara, nessa idade, acho que viria mais como uma aposta no São Paulo. Eu acho que se ele vier para o São Paulo, ele não pode ser aquele cara que tem que ser cobrado por marcação. Ele tem que jogar livre ali no meio de campo, tranquilo, sozinho, sem pressão. Eu particularmente gostaria, tá? Sendo bem sincero, eu gostaria de ver Paulo Henrique Ganso novamente com a camisa do São Paulo, né? Com o São Paulo um pouquinho melhor daquela época que ele passou. São Paulo com jogadores melhores do que aquela época que ele esteve no São Paulo. Hoje temos jogadores que podem jogar para ele ali, pode jogar do lado dele, o próprio Lucas, Luciano, Caleri, jogadores que estão mais adaptados ao São Paulo. Então eu acho que isso seria fundamental, talvez na vinda do Ganso de volta para o tricolor paulista. Eu particularmente iria gostar demais, tá? Outro nome que começou a ser ventilado foi do próprio Oscar. Até surgiu um boato que ele teria ligado para alguns representantes do São Paulo perguntando se não teria jeito dele jogar no São Paulo em 2025, tá? Não se sabe se isso é verdade. Isso ventilou bastante na internet, né? Que ele talvez teria pedido essa possibilidade, se o São Paulo não conseguiria, né, bancar um salário para ele interessante para ele estar jogando no São Paulo Futebol Clube. Vale lembrar que o Oscar é aquele mesmo que saiu brigado do São Paulo, mas que sempre jurou amores ao clube, e ele soube sempre separar muito bem isso, que o problema dele não foi com a instituição São Paulo Futebol Clube, e sim com aquelas porcarias que estavam na época do Oscar, que foi logo ali da entrada do Carlos Miguel Aidar, depois teve a do Leco, dois velhos sem vergonhas que tentaram falir o São Paulo, a verdade é essa, tá? Então, quando teve isso, foi na descoberta aí do Oscar. O Oscar estava no imbróglio com o São Paulo, na verdade com essas pessoas, e ele soube sempre separar muito bem isso. Ele nunca culpou o São Paulo, e sim as pessoas, tá? Ele sempre deixou isso muito bem claro. Então, quando você vê aí que ele acionou o São Paulo, que isso, aquilo na justiça, porque ele era um jovem garoto que ainda nem tinha carreira formada, e obviamente ele precisava de um sustento, ele precisava se virar. Não, na época ainda não tinha nem contrato com nenhum clube. Depois que ele foi conseguir ter um contrato com o Internacional, e também não julgo ele, porque mesmo sendo São Paulino, se as pessoas que estão lá dentro não comandam de maneira certa, você vai entrar com processo contra, normal. E não foi diferente no caso dele. Também gostaria, obviamente o São Paulo vai ter que tomar cuidados aí em questões financeiras com salários, né? Provavelmente com o Ganso o São Paulo não precisa contratar o Ganso. O Oscar o São Paulo não precisa contratar, porque ambos vão ficar livres no mercado, igual o Thiago Mendes. É chamar eles e falar: ó, o salário de vocês vai ser X, vocês aceitam? Bem-vindo ao São Paulo. É simples. Já pensou São Paulo para o ano que vem ter um meio de campo aí com Alisson, Pablo Maia? Pablo Maia não, porque eu acho que vai acabar sendo feito dinheiro com ele, mas Alisson, Thiago Mendes, Ganso e Oscar, meu irmão, é um baita meio campo, tá? É um meio campo talvez um pouco lento, ou um meio de campo já de uma certa idade? Mas eu prefiro arriscar com jogadores assim, do que talvez tentar dar um tiro num menino aí que daqui a pouco nem não vira nada, e alguns jogadores que talvez não tenha nem identificação com o São Paulo, porque Thiago Mendes tem identificação com o São Paulo. O Oscar sempre jurou amores ao São Paulo, entende? Então assim, o Ganso já jogou no São Paulo, gosta do São Paulo. O Ganso
fora da casinha, né? Então assim, eu pagaria para ver. Sendo bem sincero, eu apostaria nesses jogadores pro São Paulo em 2025. São Paulo não vai ter que contratar, é simplesmente arcar com o salário deles. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixem um like, deixem seu comentário o que vocês acham. Tamo junto, valeu, falou e fui!